Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Bruno? Sim. Ah, deixa eu só ver aqui se o volume está adequado. Ah, Ficou invertido agora aqui, peraí. Estranho. Tá, beleza. Muito bem. Bruno, antes de eu iniciar aqui, eu vou aguardar mais uns minutinhos. A gente perguntar, tu chegasse a assistir as aulas, os vídeos gravadas nas aulas anteriores, não? Tu diz da aula presencial ou das outras? Das aulas aqui, gravadas aqui pelo Zoom aqui. Eu olhei algumas da análise, como agora teve o trabalho, daí eu tava dando mais uma olhadinha. Mas de Ah, variáveis, como eu vim nas aulas, eu não olhei. tá. Tu tá acompanhando só pelas aulas aqui. Uhum. Tu chegou a acessar o livro ali para tentar resolver algum exercício? Como é que tá? Só o de análise também. É, tá dando mais atenção pro trabalho aqui da análise. Sim. Bom, eu assim, na aula de hoje eu vou continuar trabalhando aqui com os números complexos, né? E eu selecionei do livro alguns exercícios, né? Nesse livro que eu indiquei ali como livro-texto, eu vou utilizar também na aula de hoje, aquele livro que tem acesso online lá da biblioteca, né? E então na aula de hoje eu vou continuar trabalhando esta forma polar dos números complexos, né? E também a gente vai trabalhar algumas equações que são escritas usando a representação dos números complexos na forma polar e na forma cartesiana, que a ideia dessa parte aqui é fazer a base da notação dos números complexos, das operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, ver algumas equações de alguns lugares geométricos que são conhecidos, como, por exemplo, a circunferência, a elipse, uma reta. Essas figuras geométricas que são conhecidas do cálculo e da geometria analítica, elas têm equações, né, bem determinadas e dentro do conjunto das operações que se fazem por números complexos, estudo das funções complexas, essas regiões limitadas por circunferência, por elipses e por retas são regiões frequentes. Então, muitas vezes, né, se usa um domínio de uma função ou um cálculo de uma integral, por exemplo, delimitado por uma região que é uma circunferência no plano complexo. E aí é usada uma notação específica, né, para representar aquele conjunto. Tá? Então, você sabe.
Bom, então, eu até divulguei aqui uma classificação aqui da PUC, no ranking, que foi divulgado, né, na quarta-feira, foi dia 1º, que foi ontem. É o Times Higher Education World Ranking 2022, e a PUC está ali entre as 10 melhores instituições públicas e privadas brasileiras, né? Então, é uma notícia que eu coloquei aí. O que mais que tem aqui? Então, tem alguns textos de apoio, né, sobre aquelas aulas anteriores, né? E aqui eu coloquei, esse arquivo, eu coloquei, né, em formato docx, tá? Vocês todos têm acesso ao Word, não? Vocês usam o Word? Sim. Uhum. Tá, então eu coloquei aqui a sugestão dos exercícios nesse arquivo, nesse formato, que depois é mais fácil de atualizar, né? Não precisa gerar um PDF, gerar outro PDF, então é mais trabalhoso usar o PDF. Se todo mundo tem o Word, não tem problema. Então, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. É esse arquivo aqui. Então, o livro-texto é aquele chamado Variáveis Complexas e Aplicações, do James Brown e do Churchill. Ele tem esse link permanente aqui, né? Então, eu selecionei aqui, são todos exercícios relacionados com essa parte inicial, operações básicas de adição, multiplicação, divisão, cálculo de conjugado, módulo, fórmula polar, essas coisas, tá? Cálculo de raízes, né? Então, eu coloquei assim a página, né? Aqui o número da página, e aqui os números dos exercícios, né, que eu selecionei de cada uma dessas páginas, tá? Então, esse arquivo está disponível ali no Moodle, vocês podem, né, então, assim, o que eu sugiro a vocês, né, acessar o livro, esse livro ele já está aberto aqui para mim. Ele é um livro que ele é um pouco lento aqui, a troca das páginas. Tem livros que são mais modernos e a troca das páginas é um pouco mais rápida do que ocorre aqui neste livro, tá? Mas, né, isso é uma coisa que a gente não tem muito controle, né? Então, tá? E aqui assim, né, vocês têm aqui a página do livro, tá? Aí vocês vão se localizando ali, né, e identificando os exercícios, tá? Muito bem. Então, eu vou começar aqui a aula de hoje falando sobre esta forma, chamada forma exponencial, que é uma outra maneira de representar os números complexos a partir das coordenadas polares, né, do número complexo, né? Então, aqui está dito, né, sejam R e θ as coordenadas polares de ponto x, y, que corresponde a um número complexo x mais y não nulo, né? Então, o x é R cosseno de θ e o y é o R seno de θ. A gente pode escrever o número z em forma polar, né? Z igual a R cosseno de θ mais y seno de θ. Né? Então, essa coordenada θ, ela não está definida, né, se o z for igual a zero. Tá? De modo que fica entendido que o z é diferente de zero sempre que estivermos usando coordenadas polares. Né? Então, lembrando, né, que isso aí corresponde lá na nossa forma de representação, quando a gente trabalha aqui com os números complexos no plano cartesiano, né? Então, o x e o y, se a gente representa, né? A gente conversou sobre isso, né? Se a gente representa um número complexo x mais y, né? Este número ele pode ser interpretado
representação cartesiana, né, como o resultado da intersecção, né, de uma linha imaginária saindo aqui de um x e aqui do y. Então, a gente vai traçar uma linha pontilhada aqui, né, perpendicular ao eixo real, uma linha pontilhada aqui perpendicular ao eixo imaginário, e onde ela se encontra, então, tá lá o número complexo, né, que em muitos casos, né, pode ser interpretado como se fosse um vetor, né? Então, na hora que a gente enxerga ou interpreta, né, os números complexos x mais y e como um vetor xy, né, eu posso pensar que o r, então, é essa distância aqui, ó, a medida desse segmento, certo? Que vai ser exatamente o módulo de z, né, que é a raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Que vai ser sempre um número positivo, né? Vamos imaginar que o z é diferente de zero, né, para ter sentido, melhor dizendo, esta representação na forma polar, né? O único número que não tem representação na forma polar é o z igual a zero, porque não tem um ângulo, né, associado ao número complexo z igual a zero. E também não tem, o comprimento é igual a zero, né? E o θ, né, nós vimos então que o θ é calculado pela função inversa, né, do arco, cuja tangente é y dividido por x, né? E esse θ, então, é a medida desse segmento, desse ângulo aqui, melhor dizendo, né? Então, como aqui a gente tem um triângulo retângulo, né, a gente sabe que o x é r cosseno θ, né? Porque o cosseno desse ângulo aqui, ó, é a medida do cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o r, né? Então, o x vai ser r cosseno de θ. O seno desse ângulo θ aqui é o cateto oposto ao ângulo θ, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o r, né? Então, o y vai ser r vezes o seno de θ, né? Então, a gente viu que, substituindo ali, né, o número complexo, ele pode ser escrito como r, que multiplica o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Né? Então, essa é a relação que existe entre essas duas representações, né? Elas, evidentemente, se a gente fizer a representação, a definição, o cálculo corretamente, elas representam o mesmo ponto, tá? E nós estamos utilizando sempre um determinado ângulo que pode ser calculado pela função inversa da tangente, né? Que nas calculadoras, o resultado da função inversa, né, o arco cuja tangente é y sobre x, né, a função inversa da tangente, definida por essa expressão aqui, vai ser sempre um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Quando calculado em radianos, né? Ou entre menos 90 e 90 graus. E então, quando o ponto, né, o número complexo estiver aqui no quarto quadrante ou no primeiro quadrante, né, a função dará o ângulo diretamente. Se estiver no segundo ou no terceiro quadrante, né, a gente tem que somar o π radianos ao resultado obtido na máquina, né? Isso vai acontecer quando o x for negativo e o y for positivo, aqui no segundo quadrante, né? E quando o x e o y forem negativos aqui no terceiro quadrante, né? É nesses casos que tu tens que fazer essa correção, digamos assim. Bom, então, voltando aqui para o livro, né?
O θ tem um número infinito de possíveis valores, inclusive negativos, né? Que difere por algum múltiplo inteiro de 2π, né? Porque as funções trigonométricas, seno e cosseno, né? Elas são funções periódicas que se repetem a cada intervalo de comprimento igual a 2π, né? Então, se der uma volta, 2 voltas, 3 voltas completas na circunferência, né, o ponto acaba sendo o mesmo, mas o ângulo, né, ele é acrescido de 2π radianos a cada volta, né? Então, o valor de θ é chamado de argumento, certo? Então, aqui no livro, né, ele vai ser denotado, vai ser representado dessa forma aqui, né? Certo? Então, vai ter um valor principal chamado de argumento com A maiúsculo, né? Certo? Aqui no livro, ele trabalha no intervalo de menos π até π, tá, pessoal? Eu prefiro trabalhar, né, no intervalo de 0 até 2π. Não tem problema, tá? Então, vocês podem trabalhar em qualquer intervalo, certo? O que é importante observar? Que, uma vez que a gente escolha um intervalo, né, esse intervalo tem que ser de comprimento igual a 2π radianos. A diferença do maior para o menor tem que ser 2π. Tá? Então, eu vou considerar aqui, ó, né, o θ entre 0 e 2π. Tá? Certo? Por exemplo, se um número complexo for um número real positivo, tá? Por exemplo, vai estar nessa posição aqui, ó, em cima do eixo real com o valor de x positivo, tá? O θ vai ser igual a 0, tá? Porque é um vetor aqui, ó, é um número complexo, né? Exatamente em cima, né, do eixo x. Então, o ângulo que ele faz com o próprio eixo x positivo, né, é igual a 0. Tá? Se for um número complexo com a parte real igual a 0, mas o y positivo, por exemplo, aqui nessa posição, tá? Assim, ó, né? O y igual a 2, y igual a 3, digamos, né? E o x igual a 0. Então, é um número imaginário, né? Com a parte real igual a 0, mas o y sendo positivo, o θ é π sobre 2. Não precisa nem calcular. Né? Se for um número complexo aqui, ó, no semi-eixo negativo, com a parte real, que é o x, né, negativo, mas o y igual a 0, né? Ó, aí vai fazer, como o ângulo é medido a partir do eixo x positivo, ó, vai fazer 180 graus, né? Ou seja, vai fazer um ângulo de π radianos. Aí tu não precisa nem usar, né, a calculadora para fazer o cálculo da função inversa, né? E, finalmente, né, se for um número complexo aqui no semi-eixo vertical, nesta posição aqui, ó, e corresponde a 3/4 da volta, né? Aí o ângulo vai ser 3π sobre 2, né? Porque a volta completa é 2π, né? Se for 3/4 de volta, 2π, 3/4, né, de 2π vai dar 3π sobre 2. Tá? Então, recapitulando, né? 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radiano e 3π sobre 2 radianos. Quando chegar aqui de novo, né, aí completa a volta, que é 2π radianos, aí passa a ser 0 de novo. Tá? Na verdade, se tu considerar que é 2π ou 4π, né, também estarão corretos os argumentos. Né? Mas o argumento igual a 0 ele é mais fácil. Tá? É por isso que, né, o autor comenta ali que tu pode somar, né, um múltiplo inteiro de 2π que não vai causar nenhum problema, digamos assim. Né? Bom, então ele comenta aqui alguns casos, né? Ó. Então esse é o exemplo aqui que né? Ó, o número complexo menos 1 menos i, né? Ó, ele está no terceiro quadrante. Então esse é o caso que eu comento aqui, que vocês têm que observar que não vai ser um número
que vocês vão conseguir calcular esse ângulo aqui diretamente. Quer ver? Observa, esse menos 1 menos i, né? Quando a gente olha ali, ele está lá no terceiro quadrante, né? Porque o x é negativo, o y é negativo, então está aqui no terceiro quadrante. Tá? Certo? Ó, vou fazer aqui. Tem uma marcação aqui com a mesma escala aqui, ó, que é menos 1. Ali é menos 1. Então, aqui o número complexo, né, menos 1 menos i. Né? Então, para eu descobrir, né, o ângulo, observar aqui, imaginar aqui a representação desse número como se fosse um vetor ali saindo da origem, né, e chegando lá naquele ponto menos i. Então, vai medir o ângulo aqui assim, ó. Tá? Então, se a gente olhar, pessoal, isso aqui dá para ver que, na verdade, é possível calcular este ângulo, não precisa nem usar a calculadora, porque ó, se fosse meia volta aqui, né, seria 180 graus. Tá? Como tem mais essa metade aqui, ó, evidentemente que esse segmento aqui, ó, como o valor do x e do y são iguais, né, esse tem mais 45 graus aqui, porque esse segmento divide, né, esse ângulo reto pela metade. 180 mais 225. Tá? Então, basta pegar uma regra de 3, né, que π corresponde a 180 graus e 225 graus corresponde a x radianos, faz a conversão pela regra de 3 diretamente proporcional. Né? Mas, quer ver, se tu usar a calculadora, né, tu tem que o x é igual a menos 1 e o y é igual a menos 1. Então, o r, que é o módulo, vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, R vai ser raiz quadrada de 2. Mas o θ, como ele está no terceiro quadrante, este número, né, vai ser o arco cuja tangente é y dividido por x, né, mais π radianos. Tá? Sempre que o ângulo, desculpa, que o vetor for um vetor do terceiro quadrante, né, tu vai usar a fórmula e vai somar π radianos. Né? Então, tu vai pegar uma calculadora, vai fazer essa divisão aqui primeiro, ó. Tem que calcular o arco cuja tangente é 1 e somar π. Mas o arco cuja tangente é 1 é π sobre 4. Aí soma com π, né? Certo? Isso aqui vai dar 5π sobre 4. Se vocês pegarem, né, que o π é 180, divide por 4, dá 45, vezes 5 dá 225 graus, que é o que eu falei ali. Né? Então, né, este número complexo, ele tem um argumento igual a 5π sobre 4. Ou seja, se eu passar este número para a representação na forma polar, né, o módulo é a raiz de 2, né, e vai multiplicar o cosseno de 5π sobre 4, mais i vezes o seno de 5π sobre 4. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Eu voltando ali para o livro, né, ele usa, né, a representação como menos π sobre 4, tá, pessoal? Por quê?
Porque ele pega, em vez de somar esse π radianos que eu fiz aqui, ele subtrai π radianos, tá? Mas dá na mesma, tá? Você observa aqui, ó, que menos 3π sobre 4 ou 5π sobre 4 é a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, né, o que acontece é que a diferença, né, entre o 5π sobre 4 e o menos 3π sobre 4 é igual a 2π. Tá? Quer ver? Ó? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. No livro aqui, ó, ele diz que o argumento desse ângulo é menos 3π sobre 4, tá? E eu calculei como 5π sobre 4. Né? Estes dois argumentos aqui, ó, eles são equivalentes, né? Porque a diferença de um para o outro é 2π radianos. Né? Quer ver? Ó? Vejam que eu calculei, né? 5π sobre 4. Tá? Então, se eu subtrair 2π, ó, vejam, ó, vai ficar, o mínimo multiplicar é 4, né? Ó, vai ficar 5π menos 8π, que é menos 3π sobre 4, tá? Então, se tu usar 5π sobre 4 ou menos 3π sobre 4, ela mesma. Qual é a diferença, né, do ponto de vista da interpretação? Esse 5π sobre 4 que eu calculei ali, ele é medido nesse sentido aqui, ó. Tá? Sai aqui do eixo X segmento positivo ali, né? Pega um pontinho aqui no eixo X positivo e roda no sentido anti-horário o valor que corresponde aos 5π sobre 4. Tá? Se tu pegar este mesmo ponto e marcar menos 3π sobre 4, aí vai chegar no mesmo lugar, só que agora, como ele está medido, marcado no sentido horário, aí ele tem sinal negativo. A convenção é essa. Medido a partir do eixo X no sentido horário, é o ângulo medido positivamente. No sentido anti-horário, positivo. No sentido horário, é um valor negativo. Tá? Sempre a partir aqui, ó, do semelhante positivo. Ok, pessoal? Bom, então, dito isso, né, ele parte, então, para esta fórmula aqui, ó, que é chamada fórmula de Euler, que escreve, né, expressa uma identidade entre a exponencial complexa e as funções trigonométricas cosseno e seno, através dessa fórmula, que chama fórmula de Euler. Tá? Essa fórmula diz que E elevado na I vezes θ é igual ao cosseno de θ mais I vezes seno de θ, tá? Onde o θ deve ser medido em radianos. Tá? Então, essa fórmula nos permite escrever a forma polar 1 mais compactamente em forma exponencial. E vejam. Está na outra página. Então, vou usar aqui o caderno. Tá? Então, usando o nosso caderno aqui. A gente tem que Z é igual a R, que multiplica o cosseno de θ, mais I vezes o seno de θ. Né? E a fórmula de Euler diz que E na I θ é igual a cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, essa forma de escrever aqui, ela é mais compacta, né? Porque em vez de escrever as duas funções trigonométricas e mais esse símbolo aqui da adição e mais aqui a unidade imaginária, né? É possível escrever, né, o Z nesta forma aqui, ó, R vezes E na I vezes θ. Tá?
Então, esta aqui é uma forma polar que também é bastante usada e tem uma série de vantagens, né? Porque tem muitas operações que, quando a gente realiza nesta forma, que se tornam muito mais simples. Tá? Então, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo ali do... Né, a gente tem que o z igual a menos 1 menos i, né? Raiz de 2 cosseno de 5π sobre 4 mais i seno de 5π sobre 4. Tá? Então, quando a gente escreve na forma de uma exponencial complexa, né, vai ficar a raiz de 2 vezes z na i vezes 5π sobre 4. Tá? Ou, se quiser, né, escrever e na 5π i sobre 4. Tá? Então, são formas que são encontradas aí na representação, então, né, dos números complexos. Então, essa forma aqui, tá, ele é muito mais compacta, né, do que esta, tá? Mas isso aqui é apenas uma abreviatura, né? Essa parte aqui da exponencial complexa é apenas uma outra forma de escrever esta combinação de senos e cossenos. Tá bom? Então, tá aqui, né? Ele usa o menos 3π sobre 4, eu estou usando o 5π sobre 4. Ele usa o ESP, tá? Mas é a mesma coisa que e elevado na i vezes θ. Então, aqui tem alguns outros exemplos, ó, de números complexos. Né? Por exemplo, e na i vezes π igual a menos 1, né? Porque, observa, o que significa e na i vezes π? Né? Opa, às vezes eu troco aqui e acabo não compartilhando a tela. Né? Ó, então, exemplos, né, deste caso aqui, em que os números complexos, vamos considerar aqui os casos em que eu tenho todos eles, né, números complexos de módulo igual a 1. Tá? Então, eu vou desenhar aqui uma circunferência de raio 1. Tá? Raio 1. Então, por exemplo, vamos pegar, vou considerar aqui o número I. Né? Certo? Este número, né, ele tem o argumento, né, igual a π sobre 2 radianos. Certo? Então, se eu pegar o θ igual a π sobre 2, né, ele corresponde ao número i. Então, eu tenho que e na i vezes π sobre 2 é igual a i. Tá? Agora, veja esse número aqui, ó, que é o menos 1. Né? Ó. Então, aqui, ó, o i ele corresponde a esse ângulo de π sobre 2. Né? Já o menos 1, né, ele corresponde a esse ângulo aqui, ó, de π radianos, porque sai lá do semi-eixo positivo e chega lá no semi-eixo negativo. Então, é π radianos. Então, se o θ é π radianos, né, o número corresponde ao número menos 1. Então, e na i vezes π é igual a menos 1. Tá? Então, são casos particulares, né, de
números complexos famosos, né? Agora vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é o menos I, né? Então, observa, se a gente contar a partir aqui do semi-eixo positivo, né, esse número vai ser correspondente ao arco de 3/4 da volta, ou seja, 3π sobre 2. Então, se o θ é 3π sobre 2, né, vai ter aqui E na 3πi sobre 2 é igual a menos I. Tá? E qualquer uma dessas identidades aí, tu pode fazer a verificação, né, usando esta relação aqui, ó, que E na I vezes θ é igual ao cosseno de θ mais I seno de θ, com o θ em radianos. Então, por exemplo, né, eu quero confirmar ali que E na π I sobre 2 é igual a I. Né? Então, olha só, o θ é o π sobre 2, então isso aqui corresponde ao cosseno de π sobre 2 mais I vezes o seno de π sobre 2. Né? Mas o cosseno de π sobre 2 é zero, né? E o seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai dar o número I conforme está dito ali, né, naquela identidade. Tá? O outro, né, E na I vezes π. Né? Ó, o θ é igual a π. Então, cosseno de π mais I seno de π. Isso aqui é uma identidade. O seno de π vale zero, né, e o cosseno de π vale menos 1. Ó, vou colocar menos 1 mais I vezes zero, que é menos 1. Tá? E da mesma forma, né, quando for 3π sobre 2. Tá? Então, essas representações dos números complexos, né, são importantes porque, aquilo que eu falei, né, a gente está familiarizado no sistema cartesiano em enxergar os números através das linhas que são perpendiculares. Tá? Nesse formato aqui, né, cada número complexo está associado a um ângulo e a uma distância que representa o módulo, né, daquele número que é o comprimento do vetor associado ao número complexo, né, a distância do ponto até a origem do sistema de coordenadas. Nesses exemplos todos aqui, né, são todos os casos, são todos exemplos de números complexos de módulo igual a 1. Tá? Então, por isso que, né, nem aparece o módulo aqui, né, porque quando o módulo é 1, né, a gente não precisa escrever, né, ele fica, digamos, implícito ali na representação. Alguma pergunta aqui, Bruno? Bom, então, né, aqui a gente tem já uma equação, né, que é uma maneira de representar um ciclo de raio igual a R centrado na origem, né, que é a equação Z igual a R vezes E na θ, onde o θ varia de 0 até 2π. Né? Então, aqui aparece a equação do círculo certo? Ó, à medida que o parâmetro θ aumenta de 0 até 2π, né, o ponto Z começa do eixo real positivo e percorre o círculo uma vez no sentido anti-horário. Né? Certo? Então, geralmente, né, o círculo Z, o módulo de Z menos E0 igual a R, isto é, centrado em Z0 e de raio R, tem a representação paramétrica Z igual a Z0 mais R, E na I θ, onde o θ varia de 0 até 2π. Tá? Então, aqui, ó, essa é a representação, né, da circunferência. O centro é o ponto Z0, tá? E à medida que o θ varia de 0 até 2π, né, os pontos estão sendo descritos aqui, ó, no sentido anti-horário, né? São todos pontos que estão à distância R do centro. Tá? Essa é a representação aqui desta equação. Então, são duas maneiras, né, de representar. Né?
Então, Z igual a R ena e θ, θ de 0 até 2π. Né? Então, esse R maiúsculo que aparece aqui, ó, né, é o raio, né, do círculo. Tá? Certo? Então, o que ele está dizendo é que o θ começa em 0, que vai dar... Observa, quando o θ for igual a 0, né, isso aqui vai ficar R vezes E na 0, que é igual a R, tá? Que é um número positivo. É o ponto de intersecção ali do círculo, né, com o eixo X, onde o Z é igual a R. Aí, à medida que o θ vai avançando, né, os pontos vão sendo descritos, né, vai descrevendo o círculo no sentido anti-horário até chegar no 2π, que aí, né, o círculo terá sido percorrido uma vez no sentido anti-horário. Tá? Então, né, por exemplo, a gente olhar ali, né, um caso particular, por exemplo, Z, né, igual a 2 ena e θ, né? Θ de 0 até 2π, isso aqui é uma equação de um círculo, né? O raio é igual a 2, tá? E o centro desse círculo é a origem do sistema de coordenadas, né? Então, né, essa circunferência, o livro usa, né, o termo círculo, mas eu sei que existem, né, diferenças conceituais, porque o círculo ele tem área, né, e a circunferência não tem. Mas os livros de variáveis complexos não fazem muita distinção entre... porque aqui é só a curva, né? Aqui é só a curva. Então, vamos imaginar aqui que aqui é igual a 2, tá? Vamos fazer de conta que aqui é igual a 2. Então, a gente vai ter... Então, essa é uma maneira de escrever, né, esse conjunto de pontos, que o Z é igual a 2 ena e θ, com o θ de 0 até 2π. Então, por exemplo, se o θ é igual a 0, né? Aqui o ponto, tá? Se o θ é igual a π sobre 4, aí tem um pontinho aqui, né? Π sobre 2, tá? Esse ponto aqui. 3π sobre 4, né? Π, depois 5π sobre 4, 3π sobre 2, né? 7π sobre 4, né? E vai aumentando, aumentando até chegar lá de novo, tá? Então, a distância, né? O que eles têm em comum, esses pontos todos, né? A distância de qualquer desses pontos até a origem aqui do sistema de coordenadas é exatamente igual a 2. Né? Então, uma outra maneira de representar esta circunferência, ou esse círculo, é simplesmente dizer que o módulo é igual a 2. Né? E aí tu deixa implícita a ideia de que se tu está se referindo apenas ao módulo, né, é porque o ângulo é qualquer. Né? Então, fixa o módulo igual a 2. Ó, então, todos os pontos dessa circunferência, desse círculo, têm esta propriedade. Tá? Então, são duas maneiras, né, de descrever este mesmo conjunto de pontos. Tá? Agora, né, nem sempre, né, a circunferência, né, estará centrada na origem. Né? Pode ser que o centro da circunferência seja um outro ponto, por exemplo, né, digamos que seja o ponto I. Né? Então, tu vai escrever Z menos I em módulo igual a 1, por exemplo. Ó. Então, quer ver? Ó, como é que a gente interpreta esta equação? Ó. Ali no livro, né? Ele fala aqui, ó, sempre que tu tiver módulo de Z menos E0 igual a R, né, significa que tu tem uma circunferência de centro no ponto Z0 e de raio R. Tá? Porque aqui essa curva, o círculo estará sendo percorrido uma vez no sentido horário, né?
e à medida que o ângulo θ varia de 0 até 2π. Tá? Então, se tu compara esta equação aqui, ó, módulo de z menos E0 igual a R, com a equação, ó, eu estou escrevendo aqui, né? Ó, módulo de z menos Z0 igual a R, né? Isso aqui representa uma circunferência de raio R e centro no ponto Z0. Né? Então, aqui eu tenho, neste exemplo, que o raio é 1, né? E o centro desta circunferência, o centro desse círculo, é o ponto Z0 igual a I. Né? Então, né, ó, aí vem aquela situação, né, que eu já comentou, que se a gente representa este conjunto no sistema cartesiano, né, vamos imaginar aqui que aqui o número I. Então, se o raio é 1, aqui o 2i, aqui o 0, né? Então, a gente vai botar aqui o centro, ó, né? Vamos marcar aqui o 1, que é o raio. Tem que botar bem centradinho ali. Ó. Certo? Então, está aqui, ó, né? A circunferência Z menos I em módulo igual a 1. Né? Tá? Eis aí a representação, a representação gráfica da circunferência. Né? E o que representa o Z? Representa um ponto qualquer aqui, ó, do conjunto. Tá? Então, o que esse ponto tem? Né? O que todos esses pontos têm em comum? Ó? Se tu marcar aqui a distância de qualquer um desses pontos, né, sobre a curva, a distância desse ponto até o centro, que é exatamente o raio, né, essa distância é 1. Então, é isso que esta equação representa de maneira bastante simplificada, né, usando o conceito de distância como sendo o principal elemento que descreve o conjunto e deixa, né, fica subentendido que o ângulo assume todos os valores de 0 até 2π. Tá? Então, aqui o 0, aqui 2, vai aumentando, né? Aqui o 0, né? Porque aqui, se tu pega esse vetor aqui, ó, o ângulo que ele faz com o eixo x é igual a 0. Segmento positivo do eixo x. Então, vai aumentando, ó, e aí descreve, né, todo o conjunto, certo? Só que não fica explícito, né? Então, essa maneira de escrever, e a outra maneira que ele representa ali no livro, é se a gente escrever na forma polar. Como é que fica na forma polar? Ó, Z é a fórmula 8 aqui, ó, Z igual a Z0 mais R e na θ, onde o θ varia de 0 até 2π. Tá? Então, Z igual a Z0 mais R e na θ. Então, no nosso caso ali do exemplo, o Z0 é igual a I e o raio é 1. Então, pode escrever usando a notação de módulo ou dizendo que o Z é igual a Z0 mais E na Iθ, né? Onde o θ varia de 0 até 2π. Tá? Então, essa forma aqui, ó, de escrever, né, ela é uma forma que usa a interpretação de que os números complexos aqui escritos na forma polar, usando a notação da exponencial complexa, este elemento aqui representa o centro, né, da circunferência, que é o ponto I, né, e como o raio é 1, não precisa escrever explicitamente 1 vezes E na θ. Porque na forma geral vai ser o R que aparece ali. Por exemplo, voltando lá, né,
ao exemplo da circunferência, ó, centrado na origem, né? Ó, neste caso, nós temos que o Z0 é zero, tá? Porque a origem, né, é representada pelo número complexo Z0. Então, olha só, Z igual a 2 n θ. Então, esta aqui, ó, é uma forma de escrever, né, a equação referindo-se, então, à forma exponencial complexa, né, e o θ variando de 0 até 2π. Para fazer, né, a volta completa. Bom, então aqui, né, nessa página 20 aqui do livro, né, ele explica, então, como tirar proveito, digamos assim, né, das operações, das propriedades, melhor dizendo, da multiplicação de elementos escritos em forma exponencial, né? Ó, então, e na i θ1 vezes e na i θ2, né? Se eu multiplicar dois números complexos escritos nessa forma, né, eu vou ter cosseno de θ1 mais i seno de θ1 vezes o cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Multiplicando aqui, usando a distributividade, né, fica cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, esse primeiro termo aqui. Quando eu multiplicar i vezes i, vai dar menos 1, né? Seno de θ1 vezes seno de θ2, que é esse termo aqui, ó. Que o i ao quadrado é menos 1, que é esse sinal de menos. Aí multiplica aqui, ó, cosseno de θ1 vezes o seno de θ2, aqui, né? Mais este termo aqui, ó, seno de θ1 vezes o cosseno de θ2 vezes a unidade imaginária. Pelas propriedades, né, as leis de senos e cossenos, este primeiro termo que está dentro do parênteses é o cosseno de θ1 mais θ2, e este termo que está aqui dentro do segundo parênteses é o seno de θ1 mais θ2. Então, isso aqui é exatamente E na I vezes θ1 mais θ2. Ou seja, para eu multiplicar, né, dois números complexos, escritos na forma trigonométrica, na forma exponencial complexa, a gente conserva a base, que é o E, e soma os argumentos. Tá? Então, para eu multiplicar dois números complexos com módulos, né, conhecidos, R1 e R2, então, o Z1 igual a R1 e na I θ1, o R2, o Z2, R2 e na I θ2, o produto Z1 Z2 vai ter essa forma exponencial aqui, ó. Multiplico o R1 pelo R2 e conservo a base, somo, né, os expoentes ali do número E. E da mesma forma, né, se eu fizer a divisão de dois números complexos, Z1 sobre Z2, vai ficar R1 e na I θ1 dividido por R2 e na I θ2, pelas propriedades da exponencial, isso corresponde lá no final a dividir os raios, né, os módulos, R1 sobre R2, e subtrair os ângulos θ1 menos θ2 pelas propriedades da exponencial. Né? Então, isso é uma forma bem interessante de fazer, né, essas operações com os números complexos, né, que a gente já utilizou, né, só que a gente fez isso usando ainda a forma polar com os senos e cossenos. Né? Vamos fazer aqui esse exemplo aqui da página 21, então. Tá? Ó. Eu vou copiar aqui depois. Tá, a gente... desculpe, eu não estava compartilhando aqui. Né? Tem que me avisar, Bruno. Ó, na página 21, tá? Tem esse exemplo aqui, ó. Menos 1, eu quero calcular menos 1 mais i elevado a 7. Tá? Então, vamos fazer aqui primeiro, né, a conversão, né, deste número para a forma polar, usando a exponencial complexa.
Então, aquela situação, né, que eu falei antes, né, quando o número é do segundo quadrante. Veja, menos 1, se eu representar aqui, ó, botar aqui menos 1 aqui no e-mail aqui, né, e o 1 aqui no... Ó, se o z é menos 1 mais i, né, o x é menos 1 e o y é 1, a parte real. Né? Parte real, menos 1, parte imaginária, 1. Então, a gente marca aqui, ó, e aí faz a intersecção das linhas que são ortogonais, né, na representação cartesiana. Então, está ali o ponto que corresponde, né, ao número menos 1 mais i. Né? Então, ó, a distância, né, que é a medida do módulo, né, deste número complexo, ó, vou marcar aqui, é a medida desse segmento aqui, né, que é o módulo do número z, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a fórmula geral de cálculo do módulo de um número complexo z. Então, vai ficar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada de 2. Né? E o θ é o arco cuja tangente é y sobre x. Né? Mas como esse elemento, né, ele está no segundo quadrante, tá? Essa é aquela situação que eu falei, né, que tu não vai conseguir calcular diretamente, né, este ângulo. Então, tu tem que pegar, quando o x é negativo e o y é positivo, tu tem que somar π radianos ao resultado ali, né, da calculadora. Então, vai ficar o arco cuja tangente é menos 1 dividido por 1, mais π radiano. Então, o θ é o arco cuja tangente é menos 1 mais π. Na calculadora, quando tu fizer esse cálculo aqui, ó, ela vai dar resultado como menos π sobre 4. Quer ver? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Vou mostrar no site da Wolfram. Então, aqui, por exemplo, vai botar o arco cuja tangente é menos 1. Né? Ó, aí tu dá Enter aqui, né? Ela vai, a página da Wolf vai representar de várias formas esse resultado. Ó. O resultado exato é menos π sobre 4. Tá vendo? Ela coloca também em resultado de número decimal, que é o que tu vai obter numa calculadora se tu estiver usando a calculadora em radianos. Né? Se estiver usando a calculadora em graus, ela vai dar menos 45 graus. Então, a gente vai pegar esse menos π sobre 4 aqui. Ó, tá? Então, menos π sobre 4 mais π radiano. Menos π sobre 4 mais π radiano. Né? Aí tu vai fazer a conta que vai dar 3π sobre 4. Tá? Basta tirar o NMC ali, fazer a continha. Tá? Então, este ângulo de 3π sobre 4, ó, tem que imaginar isso aqui. Ó, pega um ponto ali no semi-eixo real positivo, né, e marca o ângulo até chegar lá no segmento que representa o comprimento do vetor. Aquele ângulo ali, né, corresponde a 3π sobre 4 radianos. Tá? Certo, Bruna? Tá assistindo aí ou não? Tá conseguindo enxergar ali a parte escrita do caderno? Sim, tudo ok. Beleza. Então, olha só. Quando a gente tem um número
né? Se a gente converteu aqui, ó, calculou o módulo e calculou o argumento, a gente pode escrever como raiz de 2, né, vezes z na i vezes 3 π sobre 4. Tá? Essa é a ideia. Né? Tu transforma o número que está na forma cartesiana para o número escrito na forma polar, né? Usando a exponencial complexa. O objetivo, né, deste exercício, dessa aplicação aqui, ó, é calcular, então, este número na sétima potência. Né? Então, a gente vai fazer, né? Vamos fazer aqui este cálculo aqui, né? Eu tinha originalmente o número menos 1 mais i, né? E transformei esse número em 2 na 1 meio, vezes z na i vezes 3 i sobre 4. Né? Aquele raiz quadrada de 2 eu escrevi como 2 na 1 meio. Né? Então, o z elevado na sétima potência, ó, vai ficar 2 na 1 meio vezes z na i vezes 3 i sobre 4. Tudo isso aqui, ó, elevado na sétima potência. Né? Então, o z elevado na 7 vai ficar, pelas propriedades da potenciação, né? A gente conserva aqui a base, né, do primeiro fator, que é 2, e multiplica o expoente, vai ficar 7 sobre 2. Né? A outra potência tem a base, que é o e. Portanto, conserva a base e multiplica os expoentes, vai ficar i vezes 7 vezes 3, 21 vezes π sobre 4. Tá? Ou seja, o z elevado na 7 é 2 na 7 meios, né? É 2 na 6 sobre 2, ó. 6 sobre 2 mais 1 meio. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes a raiz de 2. Né? E aqui, ó, tu vai ter e na i vezes 21 vezes π sobre 4. Tá? Aí, se tu quiser converter isso aqui para a forma cartesiana, como ele está dizendo, tu escreve lá o cosseno de 21 π sobre 4 mais i seno de 21 π sobre 4. Né? Então, isso aqui vai dar 2 ao cubo vezes 2 no meio. Né? Só para mostrar bem claramente aqui, né? Quando tu tem uma soma aqui no expoente da potência, transforma em produto, né, de potência mesmo a base, então fica 2 ao cubo vezes 2 no meio, que é 8 vezes raiz de 2. Né? Aí tu calcula lá. Né? Ó, por exemplo, acho que esse site da Wolfram eu já apresentei, né, para vocês. Então, por exemplo, ó, cosseno, né, de 21 π sobre 4. Basta escrever aqui. Ó, tá? Ele vai escrever o resultado na forma de número decimal, mas tu pode pegar e dar Enter, que aí vai escrever, né, como um número que envolve raiz de 2. Ó, menos 1 sobre raiz de 2. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre raiz de 2. Mais i vezes. Agora vamos calcular o seno. Seno de 21 π sobre 4. Ó, escreve ali a entrada, né? Seno de 21 vezes π sobre 4 é menos 1 sobre raiz de 2 também. Então, tu vai aqui usar a distributividade, ó. K8, né? Ó, este cara aqui, ó, vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Tá? 8 vezes menos. Lembra que 2 não. Esse 2 é um meio aqui, é a mesma coisa que a raiz de 2. Né? A raiz de 2 sobre a raiz de 2
mais I vezes menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Ou seja, este z elevado a 7 é 8 vezes menos 1, né, menos I. Que multiplicando vai ficar menos 8 I. Então, a conclusão é que menos 1 mais I elevado na sétima potência é igual a menos 8 I. Tá? Então, aqui, ó, ele faz aqui as contas e tal, está ali o resultado final, né? Ele só escreve no outro formato, né? Certo? Então, é apenas uma outra maneira, né, de representar esta mesma operação. Tá? Na verdade, aqui o que ele faz, né, essa fórmula aqui, ó, né, essa fórmula aqui, né, ela permite deduzir, né, certas identidades trigonométricas, né, observando que, ó, e na iθ elevado na n, né, é a mesma coisa que pelas propriedades da potenciação, que são válidas aqui para os números complexos, né, tu mantém a base, que é o e, e multiplica aqui, ó, os expoentes. Então, fica i vezes θ multiplicado por n aqui no expoente. O n é um número inteiro, né? Pode ser 0, pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2. Né? Então, esta identidade aí, né, ela permite que a gente conclua, né, que o cosseno de θ mais o i seno de θ elevado a n é igual ao cosseno de n vezes θ mais i vezes seno de n vezes θ, tá? Onde o n é um número qualquer pertencente ao conjunto dos inteiros, né? E esta fórmula é conhecida como fórmula de De Moivre. Tá? Então, veja que o seguinte, ó, entendeu? Se a gente olhar essa fórmula, por um lado, né, essa fórmula é conhecida como fórmula de Moivre. Foi o cara que nos enxergou, né, pela primeira vez a validade dessa forma. Vamos imaginar, né, vamos supor que o n vale 2. Tá? Então, observe, se tu substituir, né, vai ficar o cosseno de θ mais i seno de θ, né, elevado ao quadrado. Tá? Pela identidade que está escrito lá, isso aqui tem que ser igual a... Ó, veja que o n vale 2. Né? Então, aqui ele entra dentro do ângulo. Né? Então, vai ficar cosseno de 2 vezes θ mais i vezes o seno de 2 vezes θ. Tá? Só que isso aqui é uma soma, né? Que está elevado ao quadrado. Certo? E quando a gente tem uma soma de dois números elevados ao quadrado, né? O que a gente sabe? Ó, é o quadrado do primeiro termo, né? Mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, então vai ficar 2i seno de θ vezes o cosseno de θ, mais o quadrado do segundo termo, que é i ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Né? Então, isso aqui é igual ao cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Essas duas coisas são iguais ali pela identidade, pela fórmula de De Moivre. Tá? Só que o i ao quadrado é menos 1. Né? Essa igualdade aqui ela é muito importante, né? Dentro da teoria dos números complexos. Né? O i é chamado unidade imaginária, né?
E sempre que a gente efetuar qualquer operação de multiplicação, potenciação, que aparece lá o i elevado ao quadrado, né, é natural a gente substituir o i por -1. Então, eu terei cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ, né, mais 2i seno de θ vezes cosseno de θ, igual ao cosseno de 2θ mais i seno de 2 vezes θ. Tá? Ora, o que significa isso? Né? Que este número que está aqui à esquerda, né, da igualdade, né, é igual a este número complexo que está aqui à direita. Então, a parte real deste número, que é cosseno de 2θ, é igual à parte real desse número aqui, que é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Ou seja, né, o cosseno de 2θ tem que ser igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Né? E a parte imaginária, que é essa parte aqui, que é o seno de 2θ, tem que ser igual à parte imaginária aqui do lado esquerdo da igualdade, né? Que é 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Certo? Então, com isso, né, é possível a gente demonstrar a validade de algumas identidades trigonométricas, né, a partir desta fórmula conhecida como fórmula de De Morgan. É uma coisa extraordinária, né? Então, essas relações que existem, essas várias identidades trigonométricas que são conhecidas ali, algumas, né, do ensino médio, né, alguns livros de matemática do ensino médio deduzem certas identidades trigonométricas no triângulo retângulo, principalmente, né? A mais famosa delas, né, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né, que é válida, né, porque a gente tem um círculo trigonométrico de raio 1, então um é um cateto adjacente, outro é um cateto oposto ao ângulo θ, né, que é o ângulo x, e aí a hipotenusa vale 1, né, se deduz essa famosa identidade fundamental da trigonometria. Agora, outras tantas identidades, né, envolvendo seno, cosseno, tangente, as funções cotangentes, cossecante e cotangente, podem ser deduzidas através de outras fórmulas matemáticas, relação de triângulos semelhantes. Né? E o que a gente está vendo aqui é que estas identidades aqui, que envolvem o seno e o cosseno, podem ser deduzidas a partir desta fórmula, né? Que é a fórmula de De Moivre, que estabelece uma relação entre as potências enésimas, né, do número complexo cosseno de θ mais de seno de θ com as somas da forma cosseno de nθ e seno de nθ. Tá? Então, se tu usar para n igual a 3, tu vais obter relações entre o cosseno de 3θ e o seno de 3θ e assim sucessivamente. Tá? É bem interessante, né, este resultado aí. Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, aí, né, só segue aqui estas operações. Então, para finalizar, né, eu vou falar um pouquinho sobre as regiões do plano complexo. Então, aqui são exemplos que não... Aqui termina o capítulo 1. Né? Raiz de números complexos, a gente já viu, né, como calcular as raízes de números complexos. Essa dedução eu já fiz aí em aulas anteriores, essa fórmula já foi apresentada. Eu fiz lá, inclusive naquela aula presencial, eu fiz um exemplo de cálculo de raiz cúbica, se não me engano, né? Isso aqui não precisa fazer de novo. Aqui tem exemplos resolvidos.
O ruim desse livro é isso, né? Eu não consigo me movimentar assim muito rapidamente. Tem que ir de um em um aqui. Isso aí é meio chato, né? Na hora que a gente quer passar de uma sessão para outra. Tem livros que são mais dinâmicos. Ó, são regiões do plano complexo. Tá? Então, aqui na página 32, né? Página 32, são as regiões do plano complexo. Então, aqui o objetivo, né, é utilizar certas desigualdades para representar alguns conjuntos de pontos dentro do plano complexo, usando o módulo, usando a sinal de maior, sinal de menor, né? É a ferramenta básica que a gente chama de vizinhança. A vizinhança de centro no ponto Z0, né? São todos os pontos Z que estão dentro de um círculo centrado em Z0 com um raio epsilon positivo especificado. Tá? Então, estão dentro do círculo, mas não no círculo. Por isso que ele faz uma linha pontilhada, tá vendo? São os pontos que estão a uma distância, né, em relação ao centro menor do que epsilon. Tá? Então, esse conjunto de pontos que é chamado de vizinhança, né, é como a linha pontilhada ali é para destacar isso, né? Tu deixa os pontos da curva fora do conjunto, tá? Certo? Então, por exemplo, né, ó, só para a gente encaminhar aqui para o encerramento, então, por exemplo, módulo de Z menor do que 1. Tá? Este conjunto aqui, tá, ele corresponde a uma vizinhança do ponto Z0 igual a zero, tá? Z0 igual a zero, e o raio é 1. Tá? Então, significa o seguinte, vamos pegar aqui, vamos desenhar esse conjunto de pontos. Então, olha só, aquela ideia do livro ali, né? A gente vai pegar aqui o nosso compasso aqui e vamos desenhar a circunferência com uma linha pontilhada. E aí, né, os pontos que estão nessa vizinhança, né, são os pontos aqui do interior. Certo? Por exemplo, o 1 meio, né? O 1 meio, ele tem módulo menor que 1. Tá? Este número aqui, ó, está nessa posição aqui, né? O I sobre 2, né? Ele tem módulo igual a 1 meio, que é menor que 1. Né? Pega esse número aqui, menos 1 meio mais I sobre 2. Ó. Esse número tem módulo menor que 1. A distância dele até a origem, né, é menor que 1. Então, todos os números que têm módulo menor que 1 pertencem a essa vizinhança. São pontos interiores, né, ao círculo. Né? E os pontos que estão do lado de fora, né, não satisfazem a condição. Por exemplo, imagina esse ponto aqui, ó. Não, menos 2, por exemplo. Né? Menos 2 tem módulo igual a 2, que é maior que 1. Então, evidentemente que ele não pertence a esse conjunto aqui dos números complexos que têm módulo, né, menor do que 1. Esse aqui é um conjunto dos números que pertencem aos complexos, né, que satisfaz essa condição. Então, são todos os números que estão no interior, né, da circunferência de raio 1 e centro na origem. Tá? Porque aqui, como não está especificado o ângulo, né, é todo e qualquer ângulo. Então, faz a volta completa, certo? Que é a chamada vizinhança, né,
do ponto zero de raio 1. Tá? Então, é muito importante esse tipo de entendimento, né? Porque muitos teoremas, muitos resultados das funções complexas, né, vão ser descritos através de propriedades que se referem a regiões limitadas por vizinhanças desse tipo, né, expressas por desigualdades envolvendo o módulo, né, e nessas desigualdades, quando aparece explicitamente o módulo, né, fica subentendido que o ângulo, que é o θ, né, varia de 0 até 2π. E é claro, né, se eu pegar uma desigualdade do tipo maior, né, aí eu vou pegar os pontos que vai ser conjunto complementar. Né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, módulo de Z maior do que 2. Tá? Aí, de novo, né, aqui o centro dessa vizinhança é o zero. Né? Então, estou dizendo que o conjunto de pontos que pertence o conjunto de pontos classificados são aqueles que têm módulo maior que 2, ou seja, a distância desses pontos até o centro, que é o ponto zero, deve ser maior que 2. Então, a gente vai desenhar, né, no plano XY uma circunferência de raio 2 e vamos pegar os pontos do exterior. É exatamente o complementar, né, daquele conjunto. Então, imagina assim. Certo? E aí, bom, vai pegar todos os pontos que estão aqui, ó. Do lado de fora. Então, a linha pontilhada significa que essa aqui, ó, né, é a circunferência de centro na origem raio 2. Né? Os pontos da curva não satisfazem a desigualdade, porque ela é estritamente maior. Né? Então, são os pontos que estão somente do lado exterior da circunferência de centro na origem e raio 2. Tá? Então, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Tá? Desculpe. Acho que sem querer eu saí.